Boa noite, meus irmãos. Com grande alegria que nós nos reunimos nesta noite para adorar e bendizer ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e para cultuarmos a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito por nós e em nós. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os olhos e a elevar os seus pensamentos, o seu coração a Deus, pedindo a bênção de Deus sobre nós. Nós vamos orar, vamos agradecer pelo dia que Ele nos deu e vamos agradecer também pela oportunidade que temos de cultuar e de adorar o nosso Senhor. Feche seus olhos por alguns instantes, vamos orar. Soberano Deus e Pai bendito, eu quero te agradecer pela bondade e o cuidado do Senhor conosco, especialmente, Pai, durante este dia. Quero te agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de não só estarmos vivos, ó Deus, de podermos aproveitar a criação que o Senhor, ó Deus, preparou para nós, o dia que o Senhor preparou para nós, mas especialmente pela oportunidade e o privilégio que temos de conhecer o Senhor e de podermos cultuar e adorar o Senhor como o Senhor merece e deve ser adorado. Por esta mesma razão, Pai Santo, eu peço que o Senhor esteja nos conduzindo neste momento, falando aos nossos corações, nos preparando, Senhor, para que nós possamos, Pai, apresentar um culto a Ti, que seja digno do Senhor. Abençoa a minha vida, a vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo nesta noite, aos meus irmãos e irmãs, ó Pai, que estão em suas casas neste momento. Abençoa cada um, Deus, de uma forma especial e permita, Pai Santo, que esta noite seja uma noite de grandes bênçãos para cada um de nós. Nós louvamos ao Teu santo nome, nós Te bendizemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, amém. Iniciando o culto desta noite, eu queria convidar vocês para lermos um texto da Palavra do Senhor. Eu queria ler com vocês uma passagem que está nos Salmos, Salmo 105. Nós vamos fazer a leitura desse texto, que vai do versículo 1 até o versículo 4. Salmo 105, do versículo 1 até o versículo 4. O texto diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Oh, maravilha! Este salmo nos convida a buscarmos o Senhor, a glorificarmos o nome dEle e a exaltá-lo por aquilo que Ele é. Um Deus santo verdadeiro, um Deus que nos ama, que nos resgatou e nos redimiu. E para adorarmos a esse Deus, para cultuarmos a esse Deus, para expressarmos a Ele a nossa adoração, é necessário que nós também passemos por um momento de confissão, quando nós abrimos o nosso coração para a ação do Espírito Santo em nossas vidas, trazendo à nossa memória aquelas coisas que fizemos, não só durante este dia, mas durante a semana, que pode, de alguma forma, estar impedindo o nosso relacionamento com Ele. Porque, afinal de contas, para buscarmos o Senhor, é necessário que a gente abra o coração e tenhamos o coração purificado e santificado. Vamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Em seguida, nós estaremos louvando e adorando ao Senhor com o ministério de louvor da nossa igreja. Vamos orar. Ó Senhor Deus de bondade e misericórdia, nós queremos não só agradecer a Ti nesta noite e cultuá-lo, Pai Santo, mas queremos também, ó Pai, abrir o nosso coração e confessar ao Senhor as nossas faltas, as nossas mazelas, as coisas que fizemos, Senhor, que quebraram a nossa comunhão contigo. É certo, Pai, que nós somos falhos, somos imperfeitos, somos fracos, e mesmo quando nós, ó Deus, deveríamos estar fazendo o que é certo, o que agrada o Senhor, nós simplesmente não fazemos, deixamos de fazer. Nós pensamos coisas erradas, nós
falamos coisas que não deveriam, nós fazemos coisas que desagradam a Ti. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos ajude, ajuda-nos, ó Deus, a termos um coração purificado e santificado diante do Senhor, a termos uma vida que agrada a Ti, uma vida, Senhor Deus, que honra ao Teu santo nome. Abençoa-nos, ó Pai, derramando sobre nós a Tua graça e o Teu perdão mais uma vez. Perdoa-nos, ó Pai, e purifica-nos, Senhor Deus, para que possamos, ó Deus, com o coração purificado, adorar ao Senhor e glorificar o Teu santo nome. Abençoa também, Senhor Deus, eu te peço, o ministério de louvor nesse momento, que estará ministrando a Tua palavra. Abençoe, Senhor Deus, especialmente aos meus irmãos e irmãs que estão em casa nesse instante, que estão cultuando ao Senhor conosco, que os louvores falem aos seus corações, ó Pai, que a palavra seja ministrada em seus corações de uma forma poderosa e que o Senhor possa abençoá-los também, ó Pai. Nós oramos a Ti agradecidos, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos louvar o Senhor nesse momento, vamos adorar a Deus com o grupo de louvor da nossa igreja e em seguida nós estaremos ministrando a palavra do Senhor. Boa noite, irmãos. Com muita alegria, e satisfação no Senhor que estamos aqui em mais uma semana. Eu creio que foi uma semana de vitórias, nós tivemos muitas bênçãos. Chegamos aqui todos com saúde, com certeza o alimento não faltou nos nossos lares. E o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. Te convido nesse momento a fechar os teus olhos. Nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. E que você possa estar orando, pedindo a presença do Espírito Santo no teu lar, na tua vida, no teu coração, te enchendo neste momento. Que seja um momento real de adoração ao Senhor, que seja um momento de dedicação, de entrega, de oferta ao Senhor, de adoração genuína. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir e clamar, ó Deus, pela Tua presença. Deus, que o Teu Santo Espírito esteja em cada lar neste momento, em cada vida, em cada coração. Deus, nós cremos que o Espírito Santo do Senhor está aqui neste lugar, está em cada lugar que nos assiste. E eu quero pedir, Senhor Jesus, e clamar que o Senhor venha trazer cura, libertar, Senhor, os cativos, curar os doentes, ó Deus, porque Tu és Deus poderoso. Pai, que nesse momento seja um momento separado para o louvor e adoração ao Teu nome. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. E nós vamos adorar o nosso Deus, crendo de fato que o Espírito de Deus está aqui e está aí também no seu lar. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Ministrar
nossa fé não esteja firmada somente naquilo que Deus pode fazer, porque Ele pode todas as coisas, mas nem tudo é bom para nós, né? Nem tudo que a gente quer é bom para nós, mas tudo que Deus faz é bom para nós, né? Porque a palavra dele diz que tudo que Ele faz coopera para o nosso bem, né? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus na minha vida, na sua vida. E pode ter certeza que toda luta, toda provação vem para o teu aperfeiçoamento, vem para que você cresça na fé e que você realmente creia que Ele faz que tudo coopere para o teu bem, porque Ele é Deus perfeito. Os pensamentos dEle, os planos dEle são perfeitos. Que você adore. Não adore pelo que Ele pode fazer, mas adore pelo que Ele é, né? Porque o nosso Deus é um Deus grande. Firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele venceu, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele venceu, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele venceu, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor é Deus poderoso e nós cremos que em momento nenhum o Senhor perdeu o controle. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está no controle de toda essa situação e que tudo coopera para o nosso bem, Senhor Jesus. O Senhor é Deus poderoso e nós te louvamos pelo que Tu és, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado sobre nós. Deus, que nesse momento o Teu povo receba o refrigério do Senhor, a paz que excede todo o entendimento que só o Senhor pode dar, que seja derramado, ó Deus, em cada irmão, em cada lar, ó Deus, que está ouvindo, ó Deus, este louvor, esta palavra nesta noite, que a Tua presença seja real, seja sentido, ó Deus, e que o nosso ser, ó Deus, tenha fome e sede da Tua presença a cada amanhecer, Pai. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, porque o Senhor é um Deus bom. E nós entregamos, ó Deus, este louvor ao Senhor como um aroma suave, ó Deus, que o Senhor receba no Teu trono de glória, ó Deus, que o Senhor receba a nossa adoração nesta noite. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer ao Ministério de Louvor por esses cânticos que nós entoamos e nos ajudaram a colocar o nosso coração diante do Senhor. E nós vamos orar mais uma vez, não só agradecendo a Deus pelo tempo que nós tivemos louvando e adorando a Ele, mas também pedindo a bênção do Senhor sobre este próximo momento em que nós estaremos meditando na Palavra de Deus. Então, quero convidar vocês nesse momento a fechar os olhos por alguns instantes. Nós vamos elevar a Deus os nossos corações novamente através de uma oração e vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Ó Senhor, Deus de bondade e glória, Deus de majestade infinita, te louvamos, ó Deus, te adoramos, porque verdadeiramente, Pai, não importa o que o Senhor faz ou não faz, o que importa de verdade, Deus, é que o Senhor é o nosso Deus. Nós confiamos em Ti, nós confiamos, ó Pai, nas Tuas promessas, nós confiamos nos Teus planos perfeitos e eternos. Ó Pai, nós cremos em Ti, ainda que a vida que nós estejamos vivendo não seja do jeito que nós gostaríamos, ainda assim, Deus, nós temos muitos motivos de louvar e engrandecer o Teu santo nome. Mas nós também queremos Te agradecer, Senhor, por esses louvores que pudemos apresentar a Ti. Quero Te agradecer, ó Pai, pelo grupo de louvor da Tua igreja. Quero Te agradecer por esses irmãos que se prontificaram, Deus, a nos ajudar neste culto, Senhor, neste desenvolvimento de culto para que nós queremos apresentar a Ti. Abençoa a vida dos nossos irmãos, Pai. Abençoa a vida de todo o grupo de louvor, mesmo daqueles que não estão conosco nesta noite. Conceda graça a cada um. Usa, Senhor Deus, os Teus servos cada dia mais. Mas abençoa também, ó Deus, a Tua igreja de uma maneira especial. Te agradeço, Pai, especialmente pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão em casa nesse instante, que estão ansiosos, ó Deus, para voltar ao convívio da igreja, que estão ansiosos, ó Deus, para voltar a buscar o Senhor, ó Deus, como igreja, como culto, Senhor Deus, organizado na Tua casa. Ó Deus, esse tempo está chegando, Senhor Deus, nós estamos voltando a isso e nós queremos Te agradecer mais uma vez. Mas abençoa também, ó Deus, especialmente os nossos irmãos e irmãs, ó Deus, que contribuíram com seus dízimos e ofertas, e quero pedir a Deus que o Senhor continue abençoando, Pai, a vida de cada um. Sei, ó Deus, que a vida não está fácil, mas pedimos a Deus que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos, provendo a cada um aquilo que é necessário, e abençoa-os, ó Deus, para que eles possam, Pai, prosperar na Tua presença. Mais uma vez nós Te agradecemos e pedimos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações através da palavra que será ministrada e que o Senhor mesmo, Deus, possa nos conduzir através da meditação dela. Te louvamos, ó Deus, de todo o nosso coração e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O texto da nossa meditação nesta noite está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura desse texto, que vai do versículo 1 até o versículo 5. E o tema da nossa mensagem nesta noite é acautelai-vos do fermento. É claro que existe um contexto nesta passagem e nós vamos entender isso à medida em que nós avançarmos na meditação do texto, mas eu não sei se vocês têm percebido
Estas últimas mensagens que nós estamos ministrando à igreja, elas estão contidas, elas têm como base um livro de um teólogo reformado muito famoso e muito conhecido, chamado Sproul. Ele tem um livro que se intitula Como Viver e Agradar a Deus, da editora Cultura Cristã, editado pela editora Cultura Cristã. Esse livro tem sido uma bênção para a minha vida e é por esta razão que eu quis compartilhar com vocês este livro através desta série de mensagens. Por isso, o tema de hoje é Acautelai-vos com o fermento. Nós vamos entender isso já na leitura do texto, porque o próprio texto já vai nos dar a orientação necessária para meditarmos nesta noite. Então, vamos ler a passagem que está na Palavra de Deus. O texto diz assim: posto que uma multidão de miríades de pessoas se aglomeraram ao ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. Amém? Como nós falamos agora há pouco, este é um tema que vem dentro de uma série de sermões com base no livro Como Viver e Agradar a Deus, que é necessariamente o desejo, ou pelo menos o objetivo, de todo cristão. Porque, afinal de contas, por qual razão nós estamos aqui? Por qual razão nós convivemos com a igreja? Por qual razão nós proclamamos que somos cristãos, se não é para viver e agradar a Deus? Se não for por isso, então qual é o objetivo da nossa vida? Por que a gente está aqui, afinal? E é por esta razão que eu queria parar um pouco para meditar com vocês sobre este tema, que eu acho extremamente importante, porque de fato nós vivemos em uma época, ou pelo menos vivemos numa sociedade que está em constante mudança, mas que constantemente nos bombardeia com ideias que acabam nos distanciando ou nos desviando deste propósito inicial que é buscar a Deus, deste propósito inicial que é agradar a Deus. E quando nós meditamos especificamente nesse texto, quando nós paramos para pensar um pouco sobre esta passagem, nós estamos vendo que Jesus está dando um alerta, uma advertência séria aos seus discípulos. Porque o começo, versículo 1 do capítulo 12, diz que Jesus passa a ensinar as pessoas, mas mais especificamente aos discípulos. Então, o texto que Jesus está proclamando ou instruindo aos seus discípulos, às pessoas, é mais direcionada àqueles que estão buscando agradar a Deus. Conseguem entender isso? Não é para qualquer pessoa. É claro que todos aqueles que querem aprender com Cristo, todos aqueles que querem se aproximar de Cristo, vão ser ricamente abençoados com esta informação. Mas Jesus está falando especificamente para aqueles que querem agradar a Deus. E a motivação de Jesus, ou o porquê Jesus começa esse capítulo 12 falando exatamente isso, tem a ver com o que se passou no capítulo 11.
Se você voltar a alguns versículos, você vai ver que Jesus tinha acabado de ter um encontro com alguns fariseus. Jesus havia sido convidado para almoçar, jantar, para comer na casa de um fariseu, e lá ele começa a advertir os fariseus quanto ao procedimento deles, quanto à maneira como eles se conduzem ou como eles se portam diante de Deus. E o curioso é que alguns escribas ou intérpretes da lei que estavam lá ficam também incomodados com essa repreensão que Jesus dá aos fariseus, e aí Jesus passa a repreendê-los também, porque a postura deles se assemelhava demais à postura dos fariseus. E aí chegamos no capítulo 12, que é Jesus agora saindo da casa dos fariseus, saindo deste lugar onde só estavam fariseus reunidos, e saindo desse jantar, indo em direção à multidão, àquelas pessoas simples, as pessoas comuns, as pessoas que estavam sempre buscando Jesus, procurando Jesus. E é neste ponto que Jesus então começa a dar esta advertência. Mas para que a gente possa entender melhor esta situação, ou entender o que Jesus está querendo dizer, é necessário conhecer um pouco a respeito de quem são esses personagens, ou este personagem que Jesus está pedindo que os seus discípulos tenham cuidado com eles. Quem eram os fariseus? A gente volta e meia, quando lê o Novo Testamento, nós esbarramos nesta palavra, ou sempre mencionamos estas palavras. Falamos até nas mensagens anteriores a respeito do quanto os fariseus procuravam ou testavam Jesus, ou procuravam alguma falha em Jesus, alguma coisa que eles poderiam acusar Jesus de estar fazendo errado. Os fariseus eram os maiores perseguidores de Jesus. Mas quem eram este grupo de pessoas? Primeiro, eles eram um grupo religioso, formado dentro da religião judaica. Os fariseus eram aqueles que mais se esforçavam para seguir o que a palavra de Deus dizia. Preste muita atenção nestas informações que eu vou dar agora. Eles eram muito esforçados em seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Por exemplo, os fariseus eram grandes evangelistas. Sabiam disso? Os fariseus eram evangelistas, eles se esforçavam por espalhar o ensinamento do judaísmo por todos os lugares do mundo. Até o texto que nós citamos em Mateus 35:12, Jesus está chamando a atenção para este fato, que os fariseus não mediam esforços para propagar os ensinamentos do judaísmo. Eles eram grandes pregadores, e eles anunciavam esta palavra, ou essa mensagem, aonde quer que eles pudessem ir. Eles pregavam no mundo todo. É verdade isso que eu estou dizendo. Você pode olhar, por exemplo, quando Paulo vai começar as viagens missionárias, e ele vai visitando as cidades, em todos os lugares por onde ele passa, sempre tem uma sinagoga. Sempre tem um grupo de judeus que se reuniam para pregar a palavra e para falar de Deus. Então eles eram grandes evangelistas. E olha que curioso a respeito disso. A igreja dos nossos dias, ela sofre por não ser evangelista, por não pregar a palavra de Deus. Mas os fariseus eram muito esforçados nisso. Uma outra característica deles é que eles eram dizimistas fiéis. Eles eram extremamente dedicados nesta questão. Jesus, falando a respeito deste esforço, dessa dedicação dos fariseus, diz que eles davam o dízimo até da hortelã e do cominho. Sabe o que é isso? Eles
contavam as folhas de hortelã que nascia naquela horta que eles tinham no quintal, sabe? Que a gente costuma fazer quando está em casa. Eles iam no quintal, contavam quantas folhas de hortelã tinha lá e davam o dízimo daquelas folhas. E faziam isso com o cominho também, ou seja, eles faziam a contagem até dos temperos que nasciam no quintal. Eles davam o dízimo dessas coisas. Olha como eles eram esforçados e dedicados em cumprir o que a Bíblia, o que a palavra de Deus dizia. Eles eram evangelistas, eram dizimistas, eles eram homens de oração. O fariseu orava no mínimo 3 vezes por dia, no mínimo 3 vezes por dia, que era o tempo que ele tinha para falar com Deus. E eles oravam, e oravam muito. Aliás, eles oravam em qualquer lugar. Jesus até repreende eles em alguns momentos, dizendo que eles gostavam de orar nas praças, nas esquinas da cidade, com voz alta, levantando as mãos. Era comum os fariseus estarem em oração. Eles eram dedicados e se esforçavam em cumprir hoje. Pensando na igreja dos nossos dias, a gente tem dificuldade até orar para agradecer pelo alimento que nós estamos comendo. Não oramos quando levantamos e às vezes não oramos nem quando vamos dormir à noite. Dormimos e nem lembramos de orar. Passamos o dia inteiro e nem sequer nos curvamos diante de Deus para orar. E o fariseu fazia isso com esmero, com dedicação, ok? E outra característica interessante dos fariseus era que eles liam as Escrituras com vigor, com fervor. E eles liam mesmo, porque os fariseus eram exímios conhecedores das Escrituras. É claro, vale considerar que na época de Jesus, a única coisa que eles tinham era o Velho Testamento, composto pela lei de Moisés, os 5 livros de Moisés, e os profetas, que era como eles dividiam a Bíblia antigamente. Eles dividiam nessas 2 partes, a lei, os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, e os profetas, que era todo o restante das Escrituras. Mas eles liam, e liam com dedicação. Eles decoravam textos das Escrituras, eles recitavam textos das Escrituras de cor. Eles até cortavam partes das Escrituras, escreviam em um pedaço de pergaminho, e eles colocavam numa caixinha e amarravam na testa ou amarravam na mão direita, que eram os chamados filactérios. Ou seja, era uma interpretação de um versículo do Antigo Testamento que dizia que o judeu deveria levar a palavra de Deus na sua mão direita e como frontais entre os olhos. E eles interpretaram isso ao pé da letra e carregavam mesmo parte das Escrituras na mão e parte das Escrituras na testa, numa caixinha amarrada na testa. De tão dedicados que eles eram a ler e estudar a palavra de Deus. Hoje em dia, se a gente chama a igreja para estudar a Bíblia, é difícil, viu? É complicado. Aliás, chamar a igreja para reunir na terça-feira para reunião de oração ou na quinta-feira para o estudo bíblico é um grande esforço, porque nem todo mundo tem esta dedicação, este desejo de orar e desejo de aprender as Escrituras. Conseguem entender como os fariseus eles eram dedicados? Conseguem perceber o quanto eles se esforçavam para cumprir o que a Bíblia ou o que a palavra de Deus dizia a respeito de como nós devemos agradar a Deus? Eles se esforçavam imensamente nessas coisas. Mas se eles eram tão bons, por que Jesus os repreende? Se eles eram bons, assim como nós estamos descrevendo, o que havia de errado com eles? O que fez com que Jesus
o que fez com que Jesus os repreendesse. A gente já começa a entender porque Jesus mesmo dá a resposta, pelo menos a resposta inicial, pelo menos o ponto de partida para esta meditação. A primeira coisa que nós entendemos na própria descrição de Jesus é que quando ele diz acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, Jesus está indicando qual é o problema fundamental dos fariseus, que era a hipocrisia. Aliás, a hipocrisia é uma palavra muito curiosa, né? Muito interessante. Eu não sei se você sabe, mas a raiz da palavra grega para hipocrisia, ela traduz aquilo que o ator faz no palco de uma peça de teatro. Você sabia disso? Hipocrisia tem a ver com a atuação de um ator em uma peça de teatro. Ele interpreta um personagem. Daí vem a raiz da palavra hipocrisia, que quer dizer que a pessoa está apresentando uma coisa que ela, no fundo, não é de fato, não é verdade. E esta é a razão pela qual Jesus condena a atitude dos fariseus, porque era uma atitude hipócrita. Eles aparentemente transmitiam uma coisa, mas no coração, na alma, no sentimento deles, estava completamente distante daquelas coisas. A hipocrisia, ela fundamenta todas as ações dos fariseus neste texto do Novo Testamento e em todos os encontros que Jesus tem com eles. Porque eles chegam para Jesus dizendo: bom mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz para eles: você vai lá, vende o que você tem, distribua aos pobres, e aí depois você vem e segue-me. Aí o fariseu fica desesperado, porque ele não quer fazer estas coisas. Ele não quer dividir a fortuna, o dinheiro que ele tem, e não quer seguir a Jesus de fato. Ou seja, ele quer ter uma aparência que agrada as pessoas, mas ele não quer viver isso de fato. E esta é a segunda característica dos fariseus que chama a atenção de Jesus e que faz com que Jesus os repreenda. Porque os fariseus amavam verdadeiramente a admiração das pessoas. Eles sentiam um prazer inenarrável ao serem elogiados. Se você quisesse agradar um fariseu, era só dizer o seguinte: ó bom mestre, guia dos cegos, pai de todos, por que você não me dá a sua luz? O fariseu ia se derreter diante de você, porque ele amava ser admirado e elogiado pelas pessoas, porque era esta de fato a intenção do coração deles. O desejo deles de fato não era agradar a Deus. Eles oravam intensamente, não para chegar perto de Deus, para se quebrantar ou se humilhar ou chegar mais próximo de Deus, mas eles oravam intensamente porque eles entendiam que fazendo isso as pessoas iriam admirá-lo, dizendo: ó, como esse homem ora, tá vendo? Olha só como esse homem é dedicado em oração. Eles faziam isso com todas as coisas. Eles entregavam o dízimo porque era assim que eles demonstravam a sua fidelidade, entre aspas, a Deus, e aí então recebiam admiração. Tá vendo fulano? Ele dá o dízimo até do tempero que está na casa dele. Ó, que coisa impressionante! Era isso que os motivava. Não era o desejo de agradar a Deus, não era o desejo de servir a Deus, mas sim o desejo de ser exaltado, elogiado, admirado pelas pessoas. Eles gostavam de sentar nos primeiros lugares nas sinagogas, gostavam de estar em evidência. Eles faziam isso com grande esforço, porque isso enchia o coração deles. E também, eles faziam estas coisas
pelos motivos errados, como eu falei agora há pouco. Não era o desejo de servir, não era o desejo de estar perto de Deus. Eles não faziam isso porque eles conheciam a Deus e queriam ter um relacionamento íntimo com Deus. Faziam isso porque o desejo deles era satisfação do ego, satisfação dos seus desejos pessoais, dos seus anseios. Era isso que os movia. Eles não queriam nada com Deus, não queriam compromisso com Deus. Eles se esforçavam, se dedicavam, faziam tudo com grande esforço apenas para receber a admiração das pessoas. Mas, então o que Deus espera de nós? Se os fariseus é o exemplo negativo a este respeito, se os fariseus não é o exemplo, ou não são o exemplo a serem seguidos, porque Jesus diz exatamente isso, quando ele diz, acautelai-vos do fermento dos fariseus, ele está dizendo, não sigam os fariseus, não usem os fariseus como exemplo, não usem os fariseus como alguém que você precisa se espelhar, porque eles não fazem o que agradam a Deus, eles são hipócritas, eles vivem uma farsa, eles vivem uma mentira, eles não estão buscando a Deus, eles estão buscando o seu próprio ego, o seu próprio desejo, satisfação pessoal. Mas de fato, então o que nós podemos fazer? Se o exemplo dos fariseus não é o exemplo a ser seguido, o que nós precisamos fazer, de fato? E a primeira coisa é o que Jesus no capítulo 4 de João, versículo 24, vai nos ensinar a respeito de um relacionamento com Deus, que agrada a Deus, um relacionamento que de fato nos leva para perto dele. Se você não conhece essa história, é a história da mulher samaritana, do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Havia uma mulher nessa cidade que ela tinha uma vida completamente destruída, emocionalmente, espiritualmente, em todos os aspectos. A vida desta mulher era uma vida sofrida, muito sofrida. E esta mulher tem um encontro com Jesus. E nesse encontro, ela vai perceber que Jesus é diferente, que Jesus é um profeta enviado por Deus. E enquanto Jesus está direcionando esta mulher para perto de Deus, para mais próximo de Deus, Jesus vai dar uma explicação a respeito do nosso relacionamento com Deus, que nós precisamos ter como base para esse entendimento. Jesus diz para aquela mulher, Deus é Espírito, e importa que os adoradores de Deus o façam em espírito e em verdade. Conseguem entender o que Jesus quer dizer? Verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro. Não pode ser uma farsa. Eu não posso querer apresentar para Deus algo que eu não sou. E isso nós precisamos ter com clareza na nossa mente. Nós precisamos ter esse entendimento verdadeiro. Não dá para nós enganarmos Deus. Não dá para a gente botar uma máscara de santidade e nos aproximar de Deus e falar com Ele como se nós fôssemos santos, quando nós não somos. É necessário que nós sejamos verdadeiros. Se você está com algum problema no seu relacionamento, na sua vida, se você tem alguma dificuldade, se você está cometendo algum pecado, se você está vivendo alguma coisa que não agrada a Deus, você não pode ignorar isso. Você precisa ser autêntico diante de Deus e falar com Ele exatamente desta forma. Falar com Ele, Senhor, eu sou um homem quebrado,
eu sou pecador, eu sou miserável, eu não tenho nenhuma condição de chegar diante do Senhor, porque é a nossa autenticidade, é nós sermos verdadeiros que vai nos aproximar de Deus. Jesus mesmo conta uma parábola de 2 homens que foram ao templo, que foram adorar o Senhor no templo. Um era um fariseu que batia no peito e dizia: Senhor, eu te agradeço porque eu sou fariseu desde pequenininho. Minha família é toda religiosa, meus amigos são todos religiosos, eu não sou como esses pecadores que ficam aí na rua se embriagando, fazendo coisas erradas, eu sou um homem dedicado. E o pecador, o publicano, lá no fundo do templo, lá no fundo, no cantinho, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Jesus diz que o fariseu saiu de lá sem receber a graça de Deus e que o publicano saiu abençoado, porque ele foi autêntico, verdadeiro, porque ele falou com Deus sem mentir, sem esconder quem ele era de fato e de verdade. E isso é algo que nós fazemos, ou seja, nós mentimos, nós queremos apresentar a Deus algo que nós não somos, e eu acho que isso é um absurdo, é algo que a gente não consegue colocar em prática de verdade, porque Deus conhece o meu coração, eu não posso mentir para Deus. Como eu posso chegar diante de Deus e querer apresentar para Ele algo que eu não sou, se Deus olha o meu coração, se Deus olha o meu íntimo, Ele sabe o que eu estou sendo de verdade ou não? Você consegue entender isso? Samuel, quando vai ungir o próximo rei de Israel, antes ou depois de Saul, ele é enviado à casa de Jessé. E lá na casa de Jessé, ele pede para que os filhos de Jessé sejam apresentados a ele. Aí vem um, né, todo saradão, musculoso, alto, bonitão, né, todo cheio de pompa. E aí Samuel fala assim: esse aí é o rei de Israel, esse aí tem tudo para ser o rei de Israel. E Deus fala com Samuel assim: Samuel, não olha para a aparência, eu olho para o coração, Samuel, eu olho para o que a pessoa tem dentro dele, dentro de si. E aí vem Davi, um rapazinho que ninguém dava nada por ele, e Deus o unge como rei de Israel, porque Davi, de todos os filhos de Jessé, era quem falava com Deus autenticamente. Conseguem ver isso? E por fim, é necessário que nós sejamos melhores do que os fariseus. Aliás, Jesus vai dizer isso no texto de Mateus 5, versículo 20, quando ele diz assim: se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus, vós de modo algum entrareis no reino dos céus. O que é que Jesus estava querendo dizer? Que nós devemos ser mais esforçados do que os fariseus, fazendo o que eles faziam, mas com mais intensidade? É claro que não. Jesus condenou os fariseus durante todo o seu ministério. Aliás, eles o perseguiam justamente por causa disso, porque Jesus denunciava os seus pecados. O que Jesus está querendo dizer é que a nossa justiça deve superar a dos fariseus na prática, na autenticidade. Ou seja, nós devemos ser aquilo que nós somos, não só externamente, mas dentro do coração. Não na nossa aparência exterior apenas, mas dentro do coração, na nossa motivação, naquilo que nos aproxima de Deus, naquilo que nos leva para perto dele. É isso que agrada a Deus, é termos uma vida autêntica por dentro e por fora. Porque muita gente pode parar nesta mensagem e pensar assim: então se Deus está preocupado somente com o meu coração, então eu posso viver uma vida licenciosa, uma vida do meu jeito, mas eu dedico meu coração a Deus e vai estar tudo bem. Não é assim não. O que Jesus está querendo dizer é que nós precisamos agir de forma diferente dos fariseus. Nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos ser falsos. Nós não podemos simplesmente
viver uma vida de aparência, mas nós precisamos de um coração motivado e dedicado a Deus e de uma vida que se aproxima dele. Nós precisamos ser honestos por fora e por dentro. Precisamos agir externamente para nos aproximar de Deus e precisamos fazer isso com um desejo no coração, com um coração autêntico e verdadeiro. Conseguem compreender isso? É por isso que nós precisamos nos acautelar deste fermento, porque a hipocrisia, ela é um mal como um veneno muito forte. Uma gota, uma pequena porção dela vai prejudicar tudo o que nós estamos fazendo. Porque é isso que a hipocrisia faz. Ela nos motiva a buscar a adoração, a admiração das pessoas. E se nós buscarmos isso, tudo que nós fizermos vai estar sendo contaminados por ela, exatamente como o fermento faz. Você coloca um pouquinho de fermento numa massa de pão e ele leveda, ele contamina toda a massa. E é isso que a hipocrisia faz. E eu queria convidar você nesse momento a colocar diante do Senhor a sua vida. Porque, de fato, se nós não fizermos isso, se nós não colocarmos estas coisas em prática em nossas vidas, como nós vamos agradar a Deus? Paulo vai dizer que João vai dizer que sem a santificação, ninguém vai enxergar ou vai estar na presença de Deus. Se nós não fizermos isso, o que será de nós? Amém? Vamos orar? Soberano Deus e Pai bendito, eu quero te agradecer, ó Deus, pela palavra que o Senhor nos permitiu compartilhar nesta noite. De fato, Senhor, nós somos falhos, imperfeitos, nós somos cheios de dificuldade. E às vezes, ó Deus, nós queremos parecer bem na fita, né? Nós queremos apresentar uma imagem de quem nós não somos de fato. Ó Deus, mas a Tua palavra, Senhor Deus, nos ensina que nós não podemos enganar o Senhor, que não é possível, ó Pai, mentir ou esconder o que nós somos de fato do Senhor. O Senhor enxerga o nosso coração e as nossas motivações. E por esta razão, Senhor Deus, eu te peço, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor Deus, a nos livrarmos da hipocrisia. Nos ajude, Senhor Deus, a deixarmos de lado, Senhor Deus, esta motivação dos fariseus, ó Pai. E nos ajude, Senhor Deus, a ter um culto real e verdadeiro ao Senhor. Que nós possamos verdadeiramente, Pai, assim como o Senhor Jesus Cristo ensinou para a mulher samaritana, a sermos adoradores verdadeiros do Senhor, que o adoram em espírito e em verdade, por dentro e por fora. Obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de meditar nela. E eu peço, Deus, e imploro que o Senhor possa completar no coração dos meus irmãos e irmãs aquilo que eu não consegui transmitir com as minhas palavras. Te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir ou adorar a Deus com mais um cântico e em seguida nós estaremos orando novamente e encerrando com a bênção apostólica. Vamos louvar o Senhor mais uma vez? Por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto a Ti, esconda o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor.
fato, nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Na verdade, o único que deve nos reconhecer é o Senhor. Se o Senhor nos reconhecer, então nós não precisamos mais de reconhecimento de quem quer que seja. Porque o nosso objetivo nesse mundo não é agradar as pessoas. O nosso objetivo nesse mundo é agradar a Deus, mais do que qualquer coisa. Amém? Vamos orar novamente. Nós estamos encerrando o nosso culto. Quero agradecer pela presença de vocês, eu quero agradecer pela visualização que vocês estão nos dando. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas e que essa palavra possa ser transmitida e possa ser propagada, para que mais pessoas possam ser também alcançadas e abençoadas por ela. Mais uma vez nós agradecemos a todos, agradecemos a presença de vocês, agradecemos a dedicação que vocês têm tido nesse tempo tão difícil que nós estamos enfrentando, e nós estamos nos preparando para voltar a ter o nosso culto aqui na igreja mesmo, o nosso culto presencial. Vamos orar nesse sentido, vamos pedir a bênção de Deus para que as coisas possam transcorrer corretamente e a gente possa voltar o mais breve possível. Amém? Vamos orar. Ó Deus de bondade e graça, Deus de misericórdia, mais uma vez eu quero te louvar e bendizer pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa e de podermos, Senhor Deus, cultuar e adorar o Senhor. Mais do que tudo, nós te agradecemos, porque a tua palavra, Senhor Deus, nos ensina, nos conduz e nos orienta na presença do Senhor. Muito obrigado. Sem ela, nós estaríamos perdidos, Pai. Mas agora que estamos encerrando este culto, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe. Nos abençoe, Pai, de uma forma especial nesta semana que está começando. Abençoe-nos, ó Deus, para que esta palavra que nós ouvimos nesta noite possa continuar falando aos nossos corações durante toda a semana e que nós possamos, Senhor Deus, ajustar a nossa conduta, que nós possamos, ó Deus, corrigir os nossos caminhos de tal forma que nós possamos, ó Pai, colocá-los diante do Senhor. Nós agradecemos a Ti por tudo, te louvamos de todo o coração, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Recebam a bênção de Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo e a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana, em nome de Jesus. Muito obrigado.